Depois de experimentar essa receita, você nunca mais vai querer comprar pão no supermercado. Esse pão caseiro é delicioso, super fofinho e muito fácil de fazer. Com poucos ingredientes e um preparo bem básico, é perfeito para fazer e vender muito. As quantidades dos ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudinho. Então vamos à receita desse pão caseiro que só de pensar já me dá água na boca. Os ingredientes são bem simples e ele é feito totalmente à mão, então não tem desculpa. Qualquer pessoa faz essa receitinha. Vamos colocar em um pote bem grande, pois facilita na hora de mexer. Ele não é sovado e todo o preparo é feito dentro do pote, então se colocar em um pote muito pequeno, vai dar trabalho. Vamos começar colocando o ovo. A água é água normal, filtrada ou mineral em temperatura ambiente. Vamos colocar o sal, que eu utilizei uma colher de chá dessas colheres medidas. É importante você ter esses joguinhos de medidas em casa para não errar as receitas. Vamos colocar o açúcar. É açúcar refinado, aquele mais comunzinho. E não se preocupe que o seu pão não vai ficar doce. O açúcar é importante por conta da fermentação. E vamos colocar também o óleo. Pode ser o óleo de sua preferência, aquele que você usa para cozinhar. E vamos colocar também o fermento biológico, aquele fermento de pão. Eu estou utilizando aqui 2 colheres de chá desse fermento, porque eu compro os pacotes grandes, então normalmente eu utilizo assim em medidas. Mas se você for utilizar um pacotinho, é um pacote inteiro, daqueles pacotinhos pequenininhos. Certo? Agora vamos mexer esses ingredientes só para dar uma misturada, dar uma leve batida nos ovos para romper as películas e misturar a gema ao restante dos ingredientes. Dá só uma misturada bem rápida e já podemos acrescentar a farinha. A quantidade que está aqui nos ingredientes é a quantidade que eu utilizo, mas você deve lembrar que varia muito de marca para marca a capacidade de absorção da farinha. Então, pode ser que você precise utilizar um pouquinho a mais de farinha ou um pouquinho a menos. É bom se acostumar com o tipo de farinha que você usa e manter sempre o padrão da mesma marca. Agora é só misturar bem os ingredientes com a mão, assim, com uma colher mesmo. Se tiver uma colher de pau, melhor, pois a massa fica um pouco pesadinha. E vamos bater essa mistura por 10 minutos. Sem desculpa, sem preguiça e sem dor no braço, porque se você não mexer essa massa por 10 minutos, ela não vai ficar fofinha, o pão não vai crescer e você vai dizer que a receita não deu certo. Então, não pode ter preguiça na hora de fazer pão. Vamos mexendo assim por 10 minutos. O importante é mexer a massa de um lado para o outro para que fermente e cresça. Agora vamos dividir em 2 porções, pois essa receita rende 2 pãezinhos. Eu tenho aqui as formas já untada e enfarinhada. Eu untei com margarina e coloquei um pouquinho de farinha para que se solte com mais facilidade. Agora eu vou pesar metade da massa em cada pãozinho. Essa receita rende 2 pães de 500 gramas, então eu vou colocar 500 gramas em uma das forminhas e o restante da massa na outra, que vai ficar uma quantidade perfeita. Se você não tiver balança, pode medir a olho ou colocar em colheradas nas 2 formas para que fiquem igual. Mas não precisa ser nada perfeito assim, exatamente igual. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não vai dar diferença no seu pão. O importante é manter um padrão até a metade da forma, principalmente se você for fazer para vender. Essa outra forma não precisa nem pesar, é só colocar o restante da massa, pois se metade foi na primeira forma, a outra metade ficou para essa forma. Então, vamos despejar nas 2 formas a massa, pois ela precisa crescer antes de ir ao forno. Essa massa fica um pouco grossinha, como você já deve ter percebido. Então, para deixar o pão bem lisinho, é importante você utilizar uma espátula ou a própria colher, alguma coisa, para esticar para as extremidades da sua forma e deixar todo o pão parelhinho, pois senão pode ficar um buraquinho, um cantinho sem massa e o pão não vai ficar tão bonito.
Se você for fazer para vender, o que eu indico muito, pois essa massa é super fácil de fazer e o pão fica delicioso e fofinho, você vai precisar sempre manter um padrão, pois se a pessoa comprar com frequência e cada dia o pão for de um jeito, de um tamanho, faltando um pedaço porque ficou uma bolha de ar, a pessoa não vai gostar muito da qualidade. Por mais que o seu pão seja gostoso, o padrão de qualidade deve ser mantido. Então, estica bem a massa para os cantinhos e acomoda bem para que o nosso pão fique todo retinho, lisinho. Dá uma sacudidinha na forma que a massa vai se acomodando. Ela é um pouquinho grossa, mas à medida que for crescendo, ela vai se acomodando na forminha. Nesse pãozinho aqui, eu vou colocar um pouquinho de queijo ralado, apenas 2 colheres de chá de queijo ralado, salpicado assim por cima, para dar um toque especial. Eu faço esse pãozinho em 2 versões, basicamente. Uma com queijo ralado e orégano, que é essa que eu estou fazendo, e a versão mais tradicional, sem nada, pois tem pessoas que preferem o pão purinho. Mas esse com orégano e queijo ralado é o meu carro-chefe de vendas, pois fica delicioso. E antes que você pergunte, não se preocupe, lá no final do vídeo eu vou dar dicas de preços por quanto você pode vender esse pão e algumas outras dicas que são importantes. Então assiste o vídeo até o final. E agora vamos colocar um pouquinho de orégano assim por cima. O orégano é a gosto, é só salpicar, se cair mais de um lado ou do outro, não tem problema. O importante é que o orégano vai dar um toque especial no seu pãozinho e deixar ele ainda mais saboroso. Uma dica muito importante agora é colocar uma forma com água fervendo dentro do forno enquanto o nosso pão cresce. Isso vai dar umidade e calor ao nosso pãozinho e vai fazer com que ele fique muito fofinho. Não fica com preguiça e não pula essa etapa. Se você não colocar a forma, a textura não vai ser a mesma. Então, ferve a água, coloca em uma forma e coloca no fundo do forno. Eu tenho que usar essa pequenininha porque o meu forno é elétrico e a forma tem que ficar entre as 2 resistências. Se você tiver um forno tradicional que tem aquela base embaixo, pode colocar qualquer forma, não tem problema. E olha como fica, enquanto a massa está crescendo, o vapor se forma no forno. Então, isso vai garantir a qualidade do nosso pãozinho. As nossas massas já cresceram e vamos ligar o forno para começar a assar. A forma com água você mantém dentro do forno, não tira não, ela é importante. Eu vou ajustar o forno para a temperatura de 180 graus e o tempo é 40 minutos. Se o seu forno não for elétrico, marca no relógio, para não esquecer o seu pãozinho no forno. Se o seu forno for elétrico e tiver aquela parte de cima douradora, no início nós vamos manter desligado. Nos últimos minutinhos, nos últimos 5, 10 minutinhos, eu vou ligar o dourador para que o nosso pão fique douradinho por cima também. Mas é só nos últimos minutos, pois se você ligar o dourador desde o começo, o pão vai acabar queimando em cima e não vai cozinhar. E prontinho, os nossos pães já estão assados e perfeitos. Eu acabei de tirar do forno e tá super quente, mas olha como tá fofinho. Já dá para ver quanto esse pão fica macio. Eu vou desenformar e depois cortar para vocês verem a textura e a maciez desse pão. Ele fica delicioso. Espera o pão amornar para desenformar, mas não deixe esfriar totalmente, pois é importante que ele esfrie em cima dessas grades. Se não tiver a grade, coloque em cima da boca do fogão bem limpa, mas é importante que ele esfrie assim, com ar por baixo e por cima, para evitar que crie umidade no pão e fique gosmento. Então, coloque o seu pãozinho para esfriar dessa maneira. E prontinho, depois de bem frio, já está pronto para cortar, saborear ou embalar e vender. Olha esse pão por dentro. Gente, depois que eu comecei a fazer esse pão, eu não compro mais no supermercado. Ele é muito fofinho, muito macio e o cheirinho de pão fresquinho pela casa é irresistível. Façam e experimentem, pois vocês vão adorar. Olha a maciez desse pãozinho. Ele é perfeito e a duração dele é de até 5 dias. Mais que isso eu não consegui testar, não sobrou pãozinho, mas ele fica macio assim por até 5 dias guardados fora da geladeira em dias de não muito calor. Em dias muito quentes, eu não sei dizer. Espero que você tenha gostado, pois esse pãozinho é muito gostoso e muito especial. Então, não sai daí sem se inscrever no canal. É muito importante ter você inscrito por aqui. Deixe seu like e compartilhe o vídeo. Assim, você me ajuda a ajudar mais pessoas a aprender essas maravilhas.
E faz esse pãozinho para vender que vai ser sucesso garantido. Eu vendo normalmente o tradicional a R$ 9. É um preço bem bom para um pão caseiro e vende super bem. E o outro com orégano e queijo eu vendo a R$ 10, só para ter uma diferença de valores, pois ele leva mais 2 ingredientes. Então, aqui estão as minhas sugestões de preço, mas não esquece de fazer o seu cálculo para ver por quanto você deve vender. E se não for fazer para vender, faz esse pãozinho para saborear com a família, pois tenho certeza também que eles vão adorar e não vão querer mais outro pão. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi, até um próximo vídeo.